Bom dia a todos. Essa é a reunião clínica da disciplina de nefrologia da Unifesp, da Fundação Oswaldo Ramos, no Hospital do Rim. É uma reunião semanal. Nesse ano nós estamos comemorando os 25 anos do funcionamento do Hospital do Rim, com um número de transplantes perto de 20 mil. No próximo ano deve chegar a 20 mil transplantes realizados, especificamente aqui dentro do Hospital do Rim. Hoje nós estamos fazendo agora uma série de reuniões que são voltadas para a cirurgia. Essa semana nós vamos, o Dr. Mário vai falar sobre a variação da transplantabilidade renal, que é cirurgia de banco, cirurgia de back table. O Dr. Mário é urologista da equipe de transplante renal aqui do Hospital do Rim, desde o início do hospital, nos primeiros dias do início da atividade do Hospital do Rim. O Dr. Mário terminou a residência, já veio do Hospital do Rim. Ele seguramente tem na experiência dele mais de 5 mil transplantes realizados nesse período. Ele é coordenador cirúrgico do programa de transplante renal do Hospital Albert Einstein também. Ele é graduado aqui na Unifesp e fez toda a sua carreira aqui na Unifesp desde 1993. O Hospital do Rim foi fundado, começou a sua atividade em 1998. Ele estava terminando o seu programa de residência. Dentro desse programa, nós temos algumas reuniões relacionadas à cirurgia. Na próxima semana, o Dr. Sérgio Chimenez vai falar em técnica de implante renal, depois o Dr. Wilson, a cirurgia do transplante renal com doador vivo, e depois, em seguida, o Dr. Murilo vai falar de complicações cirúrgicas do transplante renal. Depois tem algumas outras que eu anuncio na próxima semana. Essa aula tem uma importância muito grande, porque nós sempre analisamos se existe a possibilidade de transplante ou não, muitas vezes na condição clínica do doador, até antes da retirada do órgão. Depois da retirada do órgão, basicamente, o que nós utilizamos como principal ferramenta é a histologia renal, junto com as condições clínicas, junto um pouco com a necessidade do receptor, a condição do receptor, acaba decidindo se o transplante é realizado ou não. E tem as condições anatômicas próprias do rim, que algumas vezes são condições anatômicas que são achados, múltiplas artérias, ou condição precisa de uma intervenção, independente de alguma lesão que ocorreu durante a retirada. E é essa a abordagem. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atividade aqui no hospital. 25 anos aqui, uma equipe cirúrgica bastante homogênea, não tem conflito dentro dessa equipe, e cada vez mais tem um resultado do transplante cada vez mais diferenciado, cada vez mais apropriado, até pela repetição sistemática do mesmo processo aí. E você é um dos líderes desse programa desde o começo aqui. E o Mário Wilson tem observado assim, uma dificuldade para conseguir novos cirurgiões que possam. Aqui no hospital é mais fácil, mas dentro do país, nós sempre pensamos em como aumentar o número de transplantes. É difícil juntar todas as fases do transplante, mas arrumar um cirurgião para transplante hoje está ficando cada vez mais complexo. Isso mesmo. Bom, muito obrigado pelo convite. É um prazer, é uma honra estar aqui no Hospital do Rim. Como a Virginia falou, são 25 anos de história do Hospital do Rim, um quarto de século. É uma trajetória realmente muito longa e se imbrica com o tempo que eu tenho de experiência profissional, por esse ano eu vou fazer 30 anos de formado, e essa simbiose, essa imbricação aqui com o Hospital do Rim é um motivo de muito orgulho, que eu só tenho a agradecer a oportunidade e o convívio diário com todos. Eu vou falar, então, desse tema que é bastante caro para nós, cirurgiões, que trabalhamos com transplante, que é verificar se realmente aquele órgão é sadio, tem condições cirúrgicas para fazer o transplante, e vou mostrar os aspectos do back table. Só para uma apresentação, a Melina já falou, que eu fiz todo o meu programa
de formação médica na Unifesp, e estou aqui no Hospital do Rim, basicamente desde o início da sua fundação. Não tenho nenhum conflito de interesse e não poderia deixar de agradecer e render uma homenagem ao nosso antigo chefe, o Dr. Cláudio José Ramos Almeida, o Juruba, que esse ano completou 80 anos, muitos deles dedicados à urologia e ao transplante renal. Foi ele que iniciou, né, o transplante no Hospital São Paulo, juntamente com outros cirurgiões, capitaneados pelo Dr. Medina, e abriu as portas para nós, cirurgiões atuais do grupo, podermos atuar, né, nessa instituição que é referência, né, em transplante renal no mundo. Eu vou contar uma particularidade, o Medina deve lembrar, eu era R3 de urologia no final do ano, quando todo mundo sai para viajar, vai no Natal, Ano Novo, e não tinha nenhum cirurgião mais velho do grupo de transplante. Cláudio, Gataz, Arci, todo mundo, Zé Carlos, todo mundo tinha de viajar. Medina virou para mim e falou: quantos transplantes você já fez? Eu falei: eu fiz 8 transplantes. Pode tocar. Ele foi realmente corajoso, né? Eu tenho a agradecer a ele, né, esse pontapé inicial, e graças a Deus deu tudo certo. E no ano seguinte, o Medina falou: você vai trabalhar com a gente no Hospital do Rim. Estou aqui, então, desde então, né, fazendo transplante, e muito feliz por participar de tudo isso. Então, vamos lá. O sucesso no transplante, ele vai depender, como a gente viu na aula anterior, de vários fatores. Logicamente, o cuidado prévio do doador, né, do potencial doador, é fundamental, mas a retirada do órgão do doador é de supra importância, né? E a preservação desse órgão, o transporte, né, e como a gente vai manipulá-lo no backtable também. A gente acha que o rim é um pouco negligenciado, né? E se você perguntar, quem tira o coração para o transplantador de coração fazer o transplante? É um cirurgião que faz transplante de coração. Quem tira o fígado? Idem. Quem tira o pâncreas? Idem. Só no caso do rim, sem fazer nenhuma causa, nenhuma crítica, né? Mas muitas vezes o cirurgião geral é alguém que não tem esse dia a dia do transplante. Então, a gente recebe, muitas vezes, o órgão em uma condição que não é favorável, que não é adequada, como eu vou mostrar nos próximos slides. A gente trabalha contra o tempo, né? No transplante renal, a gente visa diminuir o tempo de isquemia fria, para diminuir a DGF e o paciente ir embora mais cedo do hospital, ter melhor função. Então, a gente lembra desses detalhes da retirada, e no caso do rim especificamente, 48 horas de tempo de preservação, isquemia estática, né, é um tempo bastante alargado. E quanto mais se aproxima desse número, é uma situação que realmente compromete a vitalidade desse órgão. Hoje, a gente mudou, com a máquina de perfusão, a gente pode mudar um pouquinho essa dinâmica. O rim ele pode ficar condicionado por um tempo maior, porque você lança a mão da isquemia dinâmica, né, da hipotermia dinâmica. E com isso você consegue alongar o tempo que esse rim fica em isquemia fria. A gente recebe da central uma descrição da nefrectomia. A gente recebe da central uma descrição da nefrectomia, que o cirurgião
que foi fazer a retirada, em banco, ele separou aqui os 2 rins, né, aqui da aorta, tirou a gordura perirenal, só para ver se não tinha alguma lesão, aqui é o ureter reparado, e a descrição da nefrectomia vai dizer o número de vasos, se é veia e artéria única, se é ureter único, se tem alguma lesão, se foi feita alguma biópsia. Mas muitas vezes a gente a gente tem uma descrição assim, mas na prática a gente vê coisas muito diferentes, como eu vou mostrar a seguir. A gente sabe que existe uma RDC, uma resolução da diretoria, né, da Anvisa, que visa o transporte no território nacional para órgãos humanos em hipotermia para fim de transplante. E qualquer alteração nessa norma configura uma infração sanitária, né? Isso é importante porque a gente tem que ter um cuidado, né, no acondicionamento do órgão. Na retirada, como foi falado na semana passada, os cuidados foram mostrados, mas o acondicionamento é muito importante. A gente tem, primeiramente, o rim num saquinho acondicionador, com 500 ml de perfusão, de líquido de perfusão, uma segunda embalagem com gelo e um pouco de líquido para poder condicionar, nunca gelo em contato com o rim, é só a solução de perfusão. A terceira embalagem é uma embalagem externa, na qual vai ser colocada a identificação do órgão, né? E essa regra, ela foi criada por essas normas, né, da Anvisa, e que visam, né, padronizar e realizar o transporte desses órgãos. Por fim, ele é condicionado numa caixa térmica com gelo. A gente tem que lembrar que hoje, com a máquina de perfusão, esse rim pode estar sendo acondicionado diretamente na máquina, como eu vou mostrar no slide mais a posterior. Aqui, o armazenamento estático, né, a frio, que a gente vê o rim, ele está alojado num nicho, né, no iglu de gelo, com a identificação. E aqui, a máquina de perfusão renal. É uma máquina que tem um sistema de roletes, né, que dá para a gente ver aqui, onde uma solução chamada KPS, que é parecida com o líquido de Wisconsin, ela é infundida na artéria do rim, né, com uma cânula especial, que fica alojado nesse dispositivo, nesse igluzinho aqui. Ele tem um bercinho para acomodação, o líquido entra gelado, né, cai nesse iglu, ele é filtrado e volta pelo sistema de roletes aqui para o rim. Ele é perfundido, né? A gente chama de isquemia hipotérmica, né, dinâmica, com a máquina de perfusão. A gente tem alguns parâmetros que vão ser mostrados. A gente só ajusta a pressão e a temperatura. A temperatura pela infusão de gelo picado nesse compartimento, e a pressão a gente ajusta, que tem um sensor que pode ir para mais ou para menos, mas a máquina vem pré-ajustada para 30 milímetros de mercúrio. O intuito é, quanto maior o fluxo, menor a resistência, né? A periferia vai estar aberta e com isso o rim vai ser, teoricamente, um rim melhor para se fazer o transplante. Eu tenho a oportunidade de trabalhar com a máquina lá no Einstein, e a gente tem um protocolo, que é um protocolo seguido em outros países, que a gente deixa no mínimo 6 horas o rim na máquina de perfusão. Existem estudos dizendo que se em 3 horas os parâmetros hemodinâmicos do rim não mudarem, teoricamente esse rim não é um rim próprio para transplante, você poderia até descartá-lo, né? O que seria? Você tem que aumentar o fluxo e diminuir a resistência periférica, né? Esse é o intuito. A temperatura fica constante, ela fica em torno de
de 2 a 3,5 graus, e a gente repõe o gelo aqui conforme se a temperatura estiver aumentando demais. A gente coloca numa folha que acompanha a máquina os tempos, né? O tempo 0, o tempo 1, o tempo 3, o tempo 6 e o tempo final. É justamente para acompanhar, ter uma curva de melhora desse órgão. Aqui, só para mostrar, o transporte é feito quando você usa a máquina no local da retirada do órgão, você pode usar esse dispositivo de transporte. E aqui, aquele bluzinho, onde você vê aqui a cânula, né? E as artérias múltiplas aqui, são 2 artérias, logo uma delas já bifurca, o líquido entra por aqui, sai aqui pela veia, cai nesse dispositivo, é filtrado e volta um sistema de roletes, e assim que é feita a perfusão dinâmica. A nossa experiência anuais é mais de 400 casos, o maior tempo de isquemia fria total foi de 69 horas. Né? Temos 5 casos com uma isquemia fria total acima de 60 horas, e mais ou menos 20 casos com uma isquemia fria entre 50 e 60 horas. A gente usa, né, para nós, que recebemos muitas vezes o rim já num tempo avançado de isquemia fria estática, hoje a gente recebe muitos rins, são ofertados, distribuídos muitos rins de outros estados, então a gente usa para dar um incremento na perfusão e na melhora hemodinâmica desse rim. A gente também utiliza em transplantes duplos, coração, rim, fígado, rim. Por quê? Muitas vezes, nessa situação, o transplante de coração, ele não tem um desfecho adequado, o paciente está grave, está usando muita droga, e a gente sabe muito bem que droga vasoativa vai comprometer a vitalidade do rim transplantado. Então, a gente deixa o rim na máquina, aguardando essa melhora, que pode se dar em até 24 horas, 12, né, 36, a gente consegue esperar, né, com segurança para fazer o transplante. Como não existe um protocolo, né, nesses casos, junto com a central, o último caso que teve de fígado rim, o paciente não teve condições de receber o rim, ficou na máquina até o dia seguinte, e no dia seguinte ele ainda estava instável, foi optado por reofertar o rim, porque ninguém é obrigado a aceitar um rim, uma isquemia. A gente acha que não tem problema, mas não existe um protocolo, né, de acordo, né? A gente não tem um acordo mais verbal. Então, a gente acabou disponibilizando esse órgão para outras equipes. Aqui exemplos de rins mal acondicionados, compota renal, né? Essa é a situação que a gente recebeu um órgão, né, totalmente fora das normas adequadas, né? O rim estava todo pressionado, parecia que tinha entrado lá numa máquina de waffle, né? Todo marcado, todo pressionado. Logicamente, essas lesões mecânicas, elas têm um impacto na qualidade e na função renal. O rim, sem líquido de perfusão, ele solto, né? Solto simplesmente num saquinho, né? Não tem líquido acomodando. Eu mostrei lá no início como que era o modelo ideal. 500 ml de líquido, o rim nadando, né, imerso dentro dessa solução, porque só assim você vai conseguir manter a vitalidade do órgão. Aqui o Luiz ia estribuchar, ou vendo esse rim congelado, é o sacolé de rim, né? Um rim totalmente congelado, e aqui, nessa situação, veja, são infrações, né, da norma técnica, né? Isso aqui compromete esse rim, provavelmente ele está numa situação que não dá para a gente usar. Então, isso você vê como impacta um rim que era bom, vai ser descartado em função de você não acondicioná-lo de uma forma
adequada. O ideal é isso aqui. A gente tem o backtable, uma bacia com o gelo, a compressa protegendo o gelo para não ficar em contato com o rim, e o rim praticamente imerso na solução. Aqui, como eu disse, a veia longa, essa é a situação melhor dos mundos, uma veia longa, é o rim esquerdo, uma artéria com PET, dá para a gente ver aqui que é uma artéria sadia, né? Aqui o PET da aorta, lisinho, e aqui o ureter com uma vascularização bem adequada, ligadura das colaterais, das tributárias, e assim seria realmente o melhor dos mundos, a situação ideal para todos os rins que a gente recebe. Então, no backtable, o que a gente centra? O que a gente faz? A gente inicialmente identifica os vasos renais, se são únicos, são múltiplos, o ureter, se tem duplicidade, se não tem, se está dilatado. Secamos a gordura perirenal, né, e ureteral, mantendo uma boa nutrição do ureter. Fazemos a ligadura das veias tributárias, supranumerárias, após um teste de comunicação entre elas. O rim direito, muitas vezes, tem veias acessórias, né, que vão para a cava. Você olha para o vaso, ele é mais fino, você pode ligar aquele vaso, deixar o principal. Muitas vezes você faz um teste para ver se eles se comunicam, se vai dar conta de suprir a drenagem venosa do órgão. A gente faz a ligadura das colaterais arteriais mínimas e capsulares, que realmente não tem impacto nenhum. As artérias capsulares são só para a superfície do rim, e as colaterais mínimas, eu vou mostrar também depois, elas não têm impacto no resultado do transplante. Pelo contrário, se você vai insistir em tentar fazer uma anastomose com esse vaso, você pode levar um risco maior de uma trombose pelo número de suturas, né, que você acaba fazendo. Segundo a lei de Virchow, né, a gente leva esse risco para o procedimento. Né? A ligadura dos linfáticos do hilo renal, a opção de alongamento da veia renal direita, né, que ela é curta, e muitas vezes você é obrigado a alongar a veia. Eu vou mostrar em fotos a situação que isso ocorre. Mas no doador vivo a gente não tira o rim direito e transplanta? Tira o rim direito e transplanta, sem alongar, né, com o PETzinho da cava. Só que muitas vezes vem um órgão, um PET com 3 vasos, com 3 artérias, e para você poder usar aquele PET, você tem que alongar a veia para dar espaço, para você não correr no risco de acotovelar, né, a artéria na hora do posicionamento. Isso é muito importante. As artérias múltiplas, a gente tem que avaliar o uso do PET de aorta. Muitas vezes não é compatível, porque ele está todo craquelado, ele está todo ateromatoso, ulcerado, não dá para usar. Quando dá para a gente fazer o uso, tem que avaliar se ele tem múltiplos vasos, se esses vasos são muito distantes. Imagina, você fazer uma anastomose vascular arterial de um segmento muito grande, você tem que abrir a artéria num tamanho muito grande. Então, às vezes, a gente lança a mão de técnicas para diminuir esse espaço, encurtar o espaço. Fazendo, então, as anastomoses das artérias separadas no implante, isso é uma coisa muito comum que a gente faz dois implantes arteriais. Podemos usar uma técnica lateral, que é o famoso cano de espingarda, né, como está descrito, a gente costuma descrever na descrição cirúrgica. É o término lateral, né, o vaso vai entrar lateralmente, né, o vaso acessório, uma polar, vai entrar lateralmente ao vaso principal, a artéria renal principal. Fazemos o teste da perviedade, né, e continência dos vasos, para ver se não tem nenhum risco de sangramento. Reperfundimos o órgão em banco na dependência desse aspecto renal
e a opção de implante de imediato ou colocação do rim na máquina de perfusão vai depender da condição clínica do receptor. Às vezes, aquele receptor ele precisa fazer um exame mais detalhado, não tem um tempo hábil, então você, para melhorar essa isquemia fria e dar essa condição de melhorar a resistência periférica, você pode colocar esse rim na máquina de perfusão. Com a expansão, né, dos critérios de doação, muitas vezes a gente tem que lançar mão de biópsias, a gente faz biópsia renal. E essas biópsias renais, preferencialmente, se faz com agulha, né, que é uma forma menos invasiva para a gente avaliar esse tecido renal. Mas como a gente faz? A gente nunca usa a agulha perpendicular à superfície do rim, porque você tem risco de pegar grandes vasos, a via excretora, nunca faz na região do hilo renal, porque você tem risco também de grandes vasos de via excretora. A gente faz tangenciando, né, os polos, uma agulha angulada, pegando preferencialmente a maior parte da cortical. Aqui, uma biópsia em cunha, tem muitas equipes que fazem biópsia em cunha, como se fosse uma nefrectomia parcial. Isso é um risco de sangramento no intraoperatório, um risco de formar uma fístula arteriovenosa, de impacto para o receptor, que vai ter que embolizar a posteriori, isso pode comprometer a vascularização polar do órgão, sem falar na hematúria, né, que essa fístula pode dar e vai necessitar alguns procedimentos urológicos para resolver esse tipo de situação. Aqui, ó, aquele mesmo rim já suturado. Vejam que uma sutura continente para não ter risco nenhum de vazamento, de sangramento no intraoperatório. É um rim bom, né? Com artéria, com o PET da aorta bem lisinho, artéria única, veia única, e aí segue o jogo. Quando tem artérias múltiplas, a gente faz, como eu disse anteriormente, algumas técnicas. Aqui a principal, aqui a polar, foi optado de fazer uma técnica término lateral a principal. Por quê? Porque era muito curta para fazer um segundo implante e não dá comprimento para fazer lateral, que seria uma anastomose melhor, de menor risco. Aqui é uma anastomose de maior risco. Aqui a gente vê nesse rim também que ele tem uma duplicidade ureteral, 2 ureteres saindo aqui. Aqui embaixo, a veia. Nesse outro slide, que dá para ver melhor aqui, foi optado por fazer uma técnica lateral. São 2 artérias e a gente junta em cano de espingarda. Você secciona, faz uma arteriotomia olhando vaso por vaso e faz a sutura de modo a ficar uma boca única, sempre lembrando, quanto maior essa sutura, melhor, porque existe um turbilhonamento local que pode levar a uma alteração hemodinâmica e risco maior de trombose. Esses casos de manipulação de artéria, a gente sempre gosta de deixar o paciente com antiagregante, né, o AS no pós-operatório, para minimizar os riscos de trombose no vaso. Aqui também, outra técnica de anastomose término-lateral na artéria principal. Aqui, a veia é um rim direito. Por que eu sei que é um rim direito? Porque aqui a veia renal está alongada, olha só. A veia renal era até aqui. Tive que alongar com cava. Se vocês olharem aqui, tem até uma divisão aqui, uma interface de coloração aqui é mais espesso, que é mais transparente. A veia renal direita é uma veia que dá muitos problemas cirúrgicos. Eu vou mostrar outras fotos, vocês vão ver que às vezes a gente fica até com receio de tão fina que ela se apresenta. Aqui foi feito
ou uma anastomose lateral para formar uma boca só. E quando a gente tem dúvida, aquele vaso é um vaso viável, é um vaso que vai valer a pena eu investir numa sutura, a gente pode fazer o quê? O teste de perfusão. A gente pode usar o azul de metileno, aqui é uma artéria polar, a gente vê que ela perfunde um segmento muito, muito pequeno, praticamente de cápsula. Então, se você ligar esse vaso, não vai ter impacto nenhum. A gente usa o azul de metileno, que é seguro, é usado em cirurgia renal de longa data, para fazer nefrolitotomia anatrófica, e não tem nenhum impacto na função renal ao longo do tempo. Aqui, ó, mostrando, olha só o que perfundiu. Uma artéria mínima, você está autorizado a seccionar, a ligar esse vaso, né, para não ter esse risco aumentado de ter múltiplos vasos, várias anastomoses que podem correr um risco maior de trombose. Aqui já não, veja, o rim daqui aqui, quase metade, né, de 40% do rim perfundido por essa artéria. Imagina, eu não posso ligar essa artéria. Ou eu desprezo esse rim, ou eu tenho que dar um jeito de corrigir esse vaso que foi seccionado. Ele foi seccionado, porque aqui está o PET. Ele foi seccionado e eu tenho que ou usar a ilíaca interna, ou tentar fazer uma anastomose término lateral ou término lateral, porque esse vaso aqui vai fazer diferença na perfusão do rim no pós-operatório. O alongamento da veia renal com a cava, a gente lembra que o Dr. Guilherme Patavino mostrou na aula passada, a gente reserva a cava para o rim direito, por ser o vaso mais curto, e que depois a gente vai poder usar a cava para fazer as técnicas de alongamento, que seriam, né? São várias, mas a gente pode seccionar lateralmente a cava e alongar simplesmente. Você vai ter duas suturas laterais. Você pode fazer um Y, né? E também fazer um tubo, né, para poder alongar o vaso. Aqui, uma outra técnica, a gente faz uma incisão. Aqui é a cava, né, na sua extensão, e aqui é a veia renal direita. A gente faz uma incisão lateral de modo a ficar uma linha de sutura só, para evitar outra linha de sutura. Eu prefiro fazer dessa forma, eu acho que você tem menos sutura vascular e o risco de trombose diminui. Aqui, o vaso foi seccionado, ou a veia estava imprópria, ele estava praticamente intrarrenal, no rim direito. O que a gente fez? Fizemos um tubo de veia cava e ligamos esse tubo da veia cava lá no vaso, no praticamente no hilo, e ficou desse aspecto. Suturado aqui e um tubo de veia cava. Aqui as particularidades da veia renal direita, como eu disse, ela muitas vezes dá muitos trabalhos para a gente. A veia aqui é alongada, mas você vê a fragilidade que existe nesse vaso. A veia renal direita é um vaso complicado. Eu já vi caso do paciente acordar no intraoperatório, a pressão muito grande, e romper fragilidades da veia renal, né? Isso não acontece no pós-operatório? Não. O peritônio vai estar em cima e vai estar acomodado, e também não acontece em vivo, né? Porque ele está com a gordura perivascular, tem uma série de situações que acabam protegendo o vaso. Mas vejam como é frágil. A gente, às vezes, tem que fazer uma aplicatura, um pregueamento para melhorar, pelo menos visualmente, né, e no coração do cirurgião, o aspecto desse vaso. Olha aqui. Aqui é cava, aqui é veia renal direita. Dá para ver do outro lado, por transparência. Então, realmente, uma situação muito, muito difícil, né?
e a gente tem que tomar muito cuidado, né, na veia renal. Dá para transplantar, sem nenhum problema, mas a gente tem que ter cuidados especiais. Esse paciente não pode ficar extremamente hipertenso, né, algumas situações que têm que ser controladas no intra e no pós-operatório. Um rim no cisto. Olha só, isso aqui é o cisto, tudo isso aqui é cisto. Esse rim, descartado, logicamente, era muito grande. Aqui um cisto que foi marsupializado. Abrimos o cisto e marsupializamos as paredes laterais, depois foi feito um fechamento. Aqui um outro cisto, que também fizemos a mesma coisa. São cistos exofíticos, né, lá na porção lateral. Exofítica é o rim, né? Aqui é um rim que veio com cistos e totalmente descapsulizado. Olha a situação que se encontra o órgão. Aqui, um cisto que dá até para ver a via excretora internamente. Um exemplo de uma lesão vascular na retirada, uma avulsão da artéria renal. Você vê que existe, provavelmente teve uma laceração da íntima ou alguma outra coisa, tem até uma trombose, um hematoma aqui de parede, e você vê que esse segmento está condenado, né? Ele está todo lesado, e isso aqui vai, com certeza, dar problema. Então, você acaba tendo que descartar, muitas vezes, um rim, né, por uma lesão na retirada, uma técnica que não foi adequada, que leva esse transtorno para o rim. Aqui o rim foi descapsulizado. A gente usa aqui, ó, Munite, é um surgicel fibrilar, que a gente dá uma roupinha nova para ele, faz uma sutura. Esse material, ele tem um senão, no pós-operatório, o dreno fica mais produtivo, mas é eficiente para conter a cápsula renal. Como eu disse, existe um outro material no mercado, que chama Hemopet, que é um selante e hemostático ao mesmo tempo. Então, ele serve para selar essa superfície que está desnuda, né? E também conter o sangramento. Aqui o rim praticamente, né, todo recoberto. Aqui o PET da aorta, uma artéria aqui, outra artéria aqui, são dois vasos, a veia. Esse rim a gente recebeu, é um rim atrófico. Você vê que só um rim vai ser viável para transplante. Esse rim aqui, ó, é um rim atrófico, que não se desenvolveu, não sabemos o porquê, mas não dá para usar. A mesma coisa aqui, né? Olha só, superfície toda irregular, um rim doente. Esse aqui foi um rim descartado. Olha só o estado da aorta, toda craquelada, né? Toda doente, e o rim nessa situação. Recebemos esse rim com biópsia em unha. Tinha 2 biópsias, inclusive. Ureter curto, né? Dá para usar? Dá para usar, mas tem que escolher, como a Lúcia falou, a situação ideal. Esse paciente a receber esse rim, ele tem que ter os ureteres nativos em boas condições, porque senão não dá para você usar, não dá nem para você derivar de uma outra forma, né? Então, a gente adequa o rim à condição do receptor. Uma substenose da JUP. Em vivo estava funcionando muito bem, mas dá para ver muito bem aqui, ó, que ele tem uma pelve extrarenal importante e um abrupto estreitamento na região da JUP, né? Idealmente, a gente teria que seccionar e usar o ureter nativo do receptor. Então, é uma situação que você usa o rim, mas que o receptor tem que ter condições para receber esse rim, né? Outra situação poderia fazer um YV, uma técnica que você consegue levar um flap, né, aqui embaixo no ureter, e com isso abrir um pouco essa região que está estenótica. Lembrando que o rim transplantado é um rim denervado.
Você coloca o rim naquela situação, vai piorar, né? Ele não tem nervo, o reto peritônio ele vai colar, ele vai fibrosar, então o peristaltismo vai ficar comprometido. O primeiro ultrassom que for feito, vai dar lá, dilatação da via excretora, né? Então, a gente sempre avisa, naquela situação a gente pode colocar até um duplo J, que eu acho que é a melhor opção, que é para você deixar o rim cicatrizar no reto peritônio numa situação melhor. Aqui, ó, um rim que recebemos, uma malformação renal. Veja quantos vasos. Esses rins, a maior parte deles são rins que eles não ascenderam para a loja renal, são pélvicos, são, vou mostrar que tem enfiadura, os vasos são múltiplos, né? A veia aqui, outra veia aqui, uma artéria aqui, outra artéria aqui em cima, o ureter, logicamente, esse rim impróprio para transplante. Mas foi o quê? Foi mandado como um rim viável, né? Quem tirou, mandou, porque não tem experiência. Por isso que é importante, né? A gente falou, o Patavino falou na aula passada, a Medina frisou muito bem, é muito importante capacitar, né, e treinar a equipe que vai fazer a estação. Isso é de suma importância. Porque, veja só, você tinha informação que eram 2 rins viáveis, você convoca 2, 3, 4 receptores. Eles perderam a viagem, né? O hospital, às vezes, investiu, né, um recurso, né, um tempo, os profissionais, custos, né, de exames, e que isso não vai dar em nada, não vai para frente. Aqui também, olha só, um rim bolo, uma artéria aqui, outra artéria aqui, outra artéria aqui, aqui uma veia, aqui outra veia, aqui o ureter, enfim, não dá para fazer transplante. A mesma coisa aqui, esse também é um rim bolo, um ureter está aqui, o outro ureter está aqui todo mal formado, né? A veia, até que vaso, até que está razoável, mas é um rim que tem toda uma alteração, né, parenquimatosa, que inviabiliza para transplante. Esse outro caso é a mesma situação, múltiplos vasos. Toda vez que você tem um rim pélvico, você tem que ligar antena, o radar. Esse rim é mal formado, ele não rodou adequadamente, ele tem vício de rotação, ele tem anomalia no ureter, na excretora, ele tem múltiplos vasos, isso tudo compromete a função renal. Aqui um caso de um aneurisma. Olha o tamanho desse aneurisma de artéria renal, né? O que a gente fez? Ressecamos o aneurisma. É uma cirurgia de banco, na qual você secciona e trata o aneurisma e reconfigura. Logicamente, você tem que ter em mente que esse procedimento vai salvar o rim, mas vai aumentar o seu risco. É um risco porque você faz muita fratura vascular, e você pode ter alteração daquela tríade de Virchow e incorrer numa trombose do vaso. Aqui, na mesma situação, 2 artérias, uma artéria aqui com um aneurisma, né? Aqui está a veia, aqui está o ureter. Aqui a gente já corrigiu. O angiolipoma, que bem o Luiz falou, uma lesãozinha pequena, sem nenhum problema, a gente tirou. Aqui um rim recebido, um abscesso renal, rim descartado, logicamente. Recebemos esse rim veio para a gente, para fazer transplante. Olha só, é um rim com uma trombose venosa importante, um hematoma, subcapsular. No preparo dele, a gente foi ver o tamanho do trombo que tinha na veia, olha lá, saindo, né, como se fosse um chouriço de dentro do vaso. Um rim com uma microangiopatia trombótica, né, também viável para transplante. Muitas vezes a gente faz uma biópsia no backtable e a gente vê lá que a biópsia vem toda cheia de bandas, toda tigrada, né? Como o Medina falou, o Luiz, um tumor renal. Veja um nódulo renal, foi feita uma nodulectomia com margem de segurança. Esse eu sei o resultado anátomo, uma carcinoma de células claras. Mas, como eu disse, na dependência da histologia, né, os tumores papilíferos
e com grau de forma mais elevado, são tumores de pior prognóstico, né, com maior recorrência. Eles são, muitas vezes, multicêntricos e podem incorrer no rim e no rim contralateral, no rim que foi doado. Aqui a cirurgia de banco, mostrando aqui o nódulo retirado, margem, um tufo, né, e feita a sutura, e depois foi feito o transplante, tá tudo ok. Veja, uma estenose da artéria renal, veja aqui a pede da aorta bonito, e uma estenose aqui no meio do vaso. Aqui também, você vê múltiplos vasos, uma artéria polar, uma artéria principal, né, estenosada, que é a veia. Ureter dilatado, olha só o tamanho desse ureter. Esse ureter provavelmente era um mega ureter idiopático. Se o parênquima renal está em condições, se tem uma biópsia adequada, você usa a via excretora do próprio receptor para poder fazer, né, esse, entre aspas, conserto, né, essa melhoria, para poder usar o rim para transplante. Um rim multicístico, né, microcistos, já um multicístico displásico, né, com os cistos maiores, todos órgãos encaminhados para transplante, que foram retirados por alguém, provavelmente não foi um urologista, né? O cirurgião geral, como eu disse, não quero fazer nenhuma crítica, né? Mas é que muitas vezes isso impacta realmente na logística e no tempo, né? Aqui, um trombo na artéria renal, né? A gente vê que a aorta toda craquelada, mas aqui tinha um trombo. Como eu sei que é um trombo? Você faz a digitopressão, você examina, ou então você explora o vaso com um explorador arterial, que mostra que se ele tiver entupido, logicamente é um trombo. Muitas vezes pode ser um hematoma só da parede do vaso, que muitas vezes você pode até usar o vaso, não nessa monta, né? Mas você pode usar sem nenhum problema. Aqui são múltiplas lesões, veja. Cortaram o ureter curto. Cortaram a polar, você vê que quase metade do rim não foi perfundido, né? Então, são múltiplas lesões que você tem que parar e pensar. Vale a pena, né? O receptor é um receptor que está priorizado, logicamente, esse rim não dá para ir para ele. Ele está priorizado. Mas dá para usar? A gente tem que avaliar. Né? Avaliar no banco e ver os riscos se realmente vão valer a pena. Aqui outra lesão, vejam, né? Seccionou a artéria renal. A mesma coisa aqui, você vê que tinha uma artéria polar, aqui a principal, estava aqui, e ainda tinha uma outra superior. Então vejam, muitas vezes na própria extração da captação, ou até mesmo no banco, né? Às vezes quem está preparando vai mais afoito, tem que tomar muito cuidado, né? A cirurgia de banco é uma coisa muito importante, é o pontapé inicial da cirurgia bem-sucedida no receptor. Você tem que preparar adequadamente o rim. Aqui, uma lesão arterial de uma polar, que está seccionada bem aqui. Isso aqui provavelmente foi na retirada. Outra lesão, isso aqui pode ser que tenha sido no backtable, tem uma artéria aqui principal e tem uma polar. São de calibres bem importantes, você não pode desprezar esse vaso. Estão bem distantes uma da outra, você não dá para você usar esse PET. O tamanho dessa arteriotomia e as suturas que você tem que fazer é muito grande, né? Também não dá. Então, você ou faz duas anastomoses separadas, ou se tiver comprimento, você junta. Enfim, isso tudo tem que ser visualizado e decidido na cirurgia de banco. Um trombo arterial, veja aqui a artéria principal, dando aqui uma outra polar, e tinha um trombo dentro do vaso. Como eu sei que é um trombo, porque olha aí, foi explorado e o trombo entrava, né, dentro do vaso.
Aqui a situação que foi seccionado no PET, foi seccionado uma das artérias polares, que bifurcava logo aqui na sua emergência. Aqui a bifurcação é mais próximo do hilo. Foi optado aqui por fazer uma anastomose daquele coto vascular, do PET, junto com a artéria, e aí usou-se o próprio PET para fazer a anastomose arterial nas ilíacas. O infarto renal, né, comprometendo aí 20% mais ou menos do rim. A aorta toda ulcerada, ateromatosa, não dá para usar um vaso desse para fazer a anastomose. Você tem que seccionar a artéria renal junto ao PET da aorta e muitas vezes ir fatiando para ver a viabilidade desse vaso. Quão vai dar para a gente retirar e usar. Aqui, mostrando aquilo que eu falei, a placa era tão importante que ela descia endurecida até lá embaixo. Você vai fatiando, e muitas vezes você não tem vaso suficiente para poder fazer o implante, né? O risco é muito grande, né? Então, muitas vezes você, juntamente com uma biópsia, né, com dados clínicos, você acaba descartando o órgão numa situação dessa. Uma uropatia obstrutiva, aquilo levou uma atrofia do rim, né? Esse rim foi recebido para transplante. E aqui a gente vê nitidamente a pelve renal dilatada, a ureter proximal, um stop, né, a esse nível aqui, e a hora que a gente abriu, tinha um cálculo, né? E o rim comprometido, uma uropatia obstrutiva de longa data, provavelmente. Para terminar, o rim em bloco, né? Doadores pediátricos, menor que 15 quilos, muitas vezes você faz o uso do rim em bloco. Você preserva a cava, preserva a aorta, e a anastomose seria da cava no vaso venoso do receptor, provavelmente ou a ilíaca comum ou a cava, e a aorta desse bloco também na ilíaca externa, na ilíaca comum, ou na aorta, na dependência da posição. O que a gente, com a experiência que a gente tem, esses anos de transplante que eu tenho, é que a colocação do rim em bloco é muito complicada. A posição anatômica nunca fica boa. E você acaba comprometendo uma das unidades ao longo do tempo. E tem que fazer enxertectomia, porque trombose uma das unidades. Então, na minha opinião, separar os rins, muitas vezes é a melhor opção, né? Fazer o transplante com a unidade em separado, né? É a melhor opção. O preparo final do rim, fizemos toda aquela, né, consertamos o vaso, tiramos cisto, vimos que estava ok. A gente aqui acomoda o rim nessa situação. Nós colocamos 4 gases, 2 de cada lado, deixando a vazão ali na região do hilo renal, para poder embrulhar esse rim, fazer uma trouxinha dele, né? Para que isso? Para que no intraoperatório o instrumentador possa molhar o rim com soro gelado. Com isso vai minimizar o impacto desse tempo de anastomose. O rim fica molhado com uma solução gelada. Aqui o aspecto final, que a gente coloca como se fosse uma tipóia, um sling. Essa fita cardíaca serve para apresentar e mobilizar o rim durante a cirurgia do transplante, né? O rim pronto, a gente agora vai fazer o transplante a semana que vem. E muito obrigado. Obrigado aí, mais uma vez, parabéns pela apresentação, aí mostra toda a sua experiência de todos esses anos. Não tem nenhuma condição, você não viu até agora. Não tem nenhuma expectativa nova de alguma
temos Walter Garcia. Fazer um comentário, Walter. Oi, parabéns pela palestra, muito elucidativa, muito boa. Eu tenho duas questões. Uma delas, se tu tens ideia da percentagem de rins que são colocados na máquina e não são utilizados, para não melhorar os parâmetros. E a segunda, nessas crianças pequenas, até que idade ou até que peso vocês implantam o recurso? Muito obrigado. Ok. Com relação ao descarte do rim, a gente, lá no Einstein, né, que é o local onde eu tenho a experiência com a máquina, a gente não descartou nenhum rim, a princípio, com os parâmetros da máquina. Por quê? Porque a gente tem um pouco de vício, né, nesse dado, que você recebe a biópsia previamente, então você sabe, teoricamente, a qualidade desse rim, né? Você vai colocar ele na máquina só para dar um upgrade em termos de hemodinâmica do rim. Nós praticamente, na verdade, não descartamos nenhum rim pelos parâmetros da máquina nesses 10 anos que a gente usa a máquina de perfusão lá no Albert Einstein. A outra pergunta é com relação à criança. A gente costuma usar os rins de crianças de 15 quilos, até menos, sem nenhum problema. Ultimamente, a gente tem feito até os rins e separamos o órgão e colocamos o rim, logicamente, teria que ser um receptor pequeno, mas a gente acaba usando o rim dessas crianças menores sem nenhum problema. Agora sou eu aqui. Nós estamos aqui indo rumo a Florianópolis, ao PTO. Olha, nós utilizamos o rim de criança, de doador pequeno, acima de 8 quilos, nosso limite. E preferencialmente acima de 10 quilos. É só para complementar. Bom, eu queria mais uma vez agradecer ao Mário, primeiro pela convivência aqui de 25 anos e por tudo o que ele desenvolveu aqui no Hospital do Rim, junto com a equipe cirúrgica, que, como se mencionou bem, começou sendo liderada pelo Dr. Cláudio Almeida, e depois passou por liderança do Wilson, um grupo bem homogêneo, que agora vem já com uma equipe nova, uma equipe de transição para a próxima geração, que é a informação agora. Na próxima reunião, também, como eu disse, nós temos uma sequência de reuniões que envolvem temas cirúrgicos. O Sérgio Chimenez, que trabalha aqui no Hospital do Rim, mesmo de anos que o Mário trabalha, ele vai falar sobre técnica de implante renal na cirurgia de transplante. O Sérgio é o urologista da equipe de transplante renal aqui do Hospital do Rim, também ligado à disciplina de nefrologia da Unifesp. Veja na próxima semana com o mesmo modelo da reunião que nós apresentamos hoje. Queria mais uma vez agradecer o Mário nesse momento que nós estamos completando 25 anos e passar a última palavra para você. Eu só tenho a agradecer, né? Mais uma vez, obrigado pela audiência, né? Quero dizer que é muito bom estar aqui no Hospital do Rim. A gente se sente realmente acolhido, né? É uma família, né? Esses anos todos, né, de história do Hospital do Rim, que não são poucos, é um quarto de século, a gente só sobrevive, né, nesse tempo todo, quem tem história para contar. Realmente, o hospital tem história para contar, histórias de sucesso, né, como a gente vivenciou recentemente na pandemia, né, então é muito gratificante fazer parte desse grupo. Muito obrigado. Obrigado.